Bem-vindas ao Grupo Juntas, composto por mim, Sirlene de Faria, psicopedagoga, paciente oncológica, facilitadora do Programa de Educação Emocional Positiva, Vanessa Fredice, psicóloga, pós-graduanda em psico-oncologia, Valéria Machado, psicanalista, paciente oncológica, Samela, psicóloga, mãe de paciente oncológica, mentora do projeto Curadas para Curar, Selma, psicóloga, psicopedagoga, facilitadora do Programa Educação Emocional Positiva, Daniele, psicóloga clínica e hospitalar, especialista em psico-oncologia e cuidados paliativos. Também Judite, neuropsicóloga clínica e psico-oncologista. Nosso objetivo é desmistificar o câncer, traremos assuntos pontuais, semanalmente ou quinzenalmente, e hoje iniciamos com o tema medo. Medo ao desconhecido, medo frente, às nossas diversidades. Vamos lá então, num papo bem descontraído, sejam todas bem-vindas. Obrigada. Vamos conversar um pouquinho, sobre, acho que para começar, falar um pouquinho do medo, que é um sentimento, inerente, próprio, do ser humano. As pessoas, mesmo em consultório, independente de doença, de câncer, o medo chega muito para a gente, assim, como uma coisa ruim, Então, crises de medo, um medo que impede de fazer alguma coisa, que a pessoa se priva de algumas situações por conta desse sentimento, E, na verdade, o medo, em um patamar, assim, ele é um sentimento saudável, Porque é um sentimento protetivo. Então, acho que é importante a gente lembrar que o medo, ele faz parte do ser humano, É um sentimento natural, esperado, de proteção. Então, se a gente não tem medo de nada, eu me preocupo muito mais com aquela pessoa que não tem medo, que é muito destemido e por isso se arrisca demais em muitas situações, do que com uma pessoa que tem o medo, Mas, às vezes, até mais pro excessivo do que pela falta, Então, quando a gente pensa num paciente, numa pessoa que está começando a buscar aí um diagnóstico, fazendo exames, o medo já começa a aparecer com uma outra intensidade, porque já existe a possibilidade de um diagnóstico, se a pessoa é encaminhada para fazer um exame, para um hospital, muitas vezes que é um hospital de referência até de câncer, só para a pessoa já conhece o hospital, e foi encaminhada para lá para fazer determinados exames, ela já fica com um sentimento mais intenso pela possibilidade, de um diagnóstico. Então, o medo do desconhecido também, a gente começa a antecipar muita coisa, do desconhecido, do medo, do que vai vir, do diagnóstico, de tratamento, de nome, dar nome às coisas aí, o medo, ele vai mudando um pouco de intensidade, E a gente tem que, como profissional, ficar atento a tudo isso, Dani, me faz pensar, quando você me fala do medo, O medo, na verdade, ele traz consigo memórias, Em que sentido? Então, às vezes, quando você diz mesmo, eu tenho que fazer um exame de prevenção todos os anos, Então, vai chegando aquela data, geralmente a gente mais ou menos já coloca, todos os anos, e às vezes quando eu penso no exame, ele me leva a algumas memórias, de um passado, de pessoas que tiveram câncer, que sofreram muito no tratamento. Então, é interessante a gente pensar, quando vem esse sentimento, essa emoção de medo, a gente está assim, provocando algumas memórias positivas, Porque nós também vivemos, de alguma forma, com algumas pessoas de sucesso, Após o resultado, após um tratamento. Então, nesse momento que surge o medo,
Se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai começar assim a recordar de algumas cenas, né, através da nossa memória, de casos, de sofrimentos, né, e às vezes mesmo de perdas. Então esse medo vai tomando uma proporção maior, certo? Exatamente. E a E memória, que aí, assim, é do outro também, né? Porque muitas vezes não somos nós que passamos, né? Exato. Por aquilo, mas a gente conhece alguém, ouviu falar, é a televisão, né? É o quanto essa palavra também vem, essa palavra e esse diagnóstico vem com peso, né? E acho que é isso que é importante a gente também desmistificar, né? Que existem muitos, né? Casos de sucesso, sim, que o câncer não está associado ao sofrimento, né? Só ao sofrimento, né? Então, acho que é importante mesmo. não, que é aí que entra o problema do medo, né? O medo, ele só é um problema quando ele fica muito exacerbado, né? Quando ele fica, assim, exagerado. Porque o medo, ele é saudável, ele nos previne, né? Ele é o que previne de perigo, né? A partir do momento que ele fica exagerado, aí a gente já começa a se guardar, né? A gente começa a se esconder daquilo que a gente poderia prevenir, como, por exemplo, o câncer, né? Tirando eu como exemplo também, quantas vezes, né, quando vai fazer a prevenção do câncer de mama, a gente não fica com medo de fazer um exame, né? Não, o medo, pensando lá na frente, tá, o que poderia acontecer? O que será que tem? Né? E aí, o medo saudável, você vai lá e faz o exame. Mas quando ele fica exagerado, que você fica fantasiando o que poderia acontecer lá na frente, o que poderia ser, e aí você paralisa. O medo ruim é aquele que te paralisa, né? Você Não é aquele que adia o te previne. exame, né? Exato. Fica adiando, tipo assim. Agenda umas 5 vezes e acaba sempre arrumando um pretexto para não ir, Não né? vai. Não vai, fuga, né? E na verdade, acho que todos os sentimentos, né, e as emoções, elas, o Flávio Gicovati, ele dizia uma coisa que eu acho muito interessante, ele dizia assim, o caminho do equilíbrio, ele é tão insano que ninguém quer pisar nele, né? E o medo, se nós pararmos para pensar, é exatamente isso, né? Se for um medo com equilíbrio, um medo que eu consigo lidar com isso, um medo que eu lido de uma forma positiva, como a Selma trouxe, então, calma lá, vamos olhar esse diagnóstico, quantas pessoas saíram disso de forma com sucesso, né? Teve eficácia nesse tratamento. E aí eu vou enfrentar de uma forma. Eu vou enfrentar com medo inicialmente. Sim, é natural, somos humanos. Mas eu vou enfrentar de uma maneira. Agora, se eu só olho para as estatísticas de quem morreu, de quem, né, sofreu, aí eu vou enfrentar já com derrota, né? Já vou enfrentar isso com sofrimento, talvez, sei lá, 3, 4 vezes mais acrescidos do que o próprio tratamento já envolve. Porque nós sabemos que todas nós lidamos com isso de alguma forma e sabemos que envolve sofrimento. Mas quanto de sofrimento a mais eu vou deixar colocar nisso, né? Acho que é importante a gente pensar assim. Eu fico com pensando que, na certeza. verdade, o maior medo é o medo da morte, independente do diagnóstico. Que é o ciclo natural da vida, né? E a gente vive como se isso não fizesse parte da vida. E quando você tem um diagnóstico, isso chega próximo. A gente está aí com o vírus, né? Então isso fica muito próximo. Está lá fora, está ali, está em mim, né? Sim. Então, a gente foi, a partir desse mundo moderno, dessa tecnologia, que foi facilitando, né, lidar com as dores do corpo, as dores emocionais, a gente foi se distanciando da condição humana de que somos finitos. E aí o quanto, né, esse diagnóstico traz essa condição para perto. E aí o sofrimento fica elevado a N, né? Algo que é do ciclo da vida, que é de ser humano, é finito, né? E aí a gente, dependendo do contexto de cada um, né, da história de vida de cada um, que eu chamo código de barras de cada um,
uma mínima coisa pode explodir num pânico, né? Dependendo de como você, desde o nascimento, você lidou com isso, né? Como é que isso ficou formatado para você como lembrança, né? Então, isso é muito da criação, da educação, mas o medo é inerente, a gente é formatado no medo, e a morte também é inerente, ela faz parte de ser. E essa forma, né, como a gente lida com essa questão do medo, e depois, consequentemente, se a gente está falando do câncer, né, com o diagnóstico do câncer, é que faz toda a diferença, porque, por exemplo, a gente tem aqui um amigo no nosso município, que quando ele recebeu o diagnóstico do câncer, ele levou um susto tão grande, né, foi assim, um medo tão apavorante, que ele teve um infarto e morreu imediatamente. Ele não teve nem o tempo de passar pelo tratamento do câncer, porque para ele a palavra câncer era muito assustadora. Então é exatamente isso que a Valéria falou, né? Vai depender de como eu vou enxergar esse meu diagnóstico, como eu vou entender essa palavra que é o câncer, que é tão assim cheia de mitos e então tem uma visão tão errônea, né? Que é muito associada ao sofrimento, à morte, de que você não tem chance, de que o câncer não tem cura. E isso não é verdade, isso é uma coisa que foi evoluindo. Os tratamentos hoje, eles são de última geração, né? E a gente percebe que a chance de cura é muito grande, né? A Vanessa mesmo colocou essa questão aí do paciente que fica protelando para fazer seu exame. Recentemente, por conta do Outubro Rosa, a gente tem visto inúmeras lives sobre o tema. E a doutora Fabiana, ela fez uma live outro dia, ela é do AC Camargo, e aí eles estavam contando sobre o histórico da questão da mamografia, né? E nesse histórico da mamografia, eles tinham um índice muito alto de pacientes que fazem o exame da mamografia, mas nunca mais retornam para buscar o resultado por medo. Então, veja bem, é uma coisa assim, gente, como que a pessoa, né, protela para fazer o exame, essa é a primeira coisa que eles estavam discutindo lá no AC Camargo, ela fica esperando, algo que de repente poderia ser lá um nódulozinho pequeno, ele se torna algo muito grande, depois ela faz esse exame e não busca o resultado. Então, veja bem até onde que vai toda essa questão do medo, né? Eu acho que tanto a Judite, que é psico-oncologista, como a Valéria, que é psicanalista e atende paciente oncológico, podia falar um pouquinho mais sobre essa questão para nós. Bom, eu vou conceituar um pouco a questão do medo, né? O medo, ele é de dentro e de fora, né? Quem trabalha com criança sabe muito bem que a gente tem aquele período de atender a criança que está no estado de pavor. Ela tem o terror noturno, que esse medo de dentro são as produções, né? O material fantasmático dela, né? E já começamos por aí. E o medo de fora é o medo existencial mesmo, né? Aquela questão de a criança ou nós adultos, né? Sabemos, são as questões situacionais que vivemos, esse é o medo de fora. E esse medo que a gente chamaria da fantasia, que é o de dentro, é uma produção de acordo com o nosso contexto, cada um tem o seu. E o medo de fora, ele gera mais com a informação do medo do estranho, né? A questão do impacto de diagnóstico é o medo do estranho, que ele é envolvido por conceitos que são conceitos sociais, preconceitos, né? E toda a história, os mitos. Então, esse é o medo do estranho que acontece no impacto do diagnóstico. E tem também o medo que é gerado pelos traumas, que foram situações já vividas. E olhando aqui na questão do câncer, o paciente tem o medo do estranho, por essas informações que são sociais, né, existenciais, e tem os traumas que muitas vezes viveu com alguém da família, que viveu com, ou é uma recidiva. Então, tem toda essa questão aí na oncologia que gera esse medo. E também, né, eu me lembro que no Santa Marcelina, quando eu atendia,
eu atendia direto no ambulatório, na consulta com o médico. E na hora que ele tinha que dar o diagnóstico, ele falava, a paciente não ouvia, ela tinha uma negação muito grande. Ou ela lidava com medo, ou ela lidava com a negação. E aí ela lida com a negação tão grande que eu falava assim, será que ela entendeu? O médico falava para mim, eu falava para ela, a senhora entendeu o que o doutor falou? Eu entrava na consulta e ali, o que eu acabei experienciando bastante? Que quando não há essa negação, há o pavor, né? O impacto diagnóstico nesse momento pelo medo. E muitas pacientes relatavam, doutor, então o senhor está dizendo, me anunciando que a partir de agora eu tenho que sempre me ver diante de uma caveira? Aí vem o medo da morte, né? Que o medo da morte não é um trauma, é um processo da fantasia com o medo do estranho. Mas então, isso é interessante, né, Judite? Não te interrompendo. Não. Assim, o interessante que isso eu verifiquei muito, como eu sou paciente oncológica, é o olhar das pessoas, né? O paciente oncológico, ele já não quer muito sair de casa, e eu saía de casa, né? Saía bastante. E o que você verifica, assim, observa, é o olhar da pessoa, é aquele olhar de meio que de pena, como se você fosse morrer e ela não, né? Então, você vê que é uma cultura muito errada a respeito do câncer, né? A respeito da patologia. Porque, assim, todo mundo vai morrer. A Valéria mesmo falou sobre isso. A gente tem um começo, um meio e um fim. Então, assim, o fato de você estar com o câncer, ele é tão justificável como qualquer outra doença. Né? O que a gente precisa, eu acho que isso é muito interessante nessa nossa roda de conversa, assim, e quanto mais pessoas, quanto mais profissionais vierem, se envolverem, a gente conseguir levar isso para as pessoas, é desmistificar mesmo esse assunto, porque assim, o fato de você ter um diagnóstico não significa que você tem mais propensão à morte ou mais facilidade à morte do que qualquer outra pessoa, né? Isso é uma coisa que é natural, é o começo que a gente tem, começo, meio e fim. A gente tem que entender que nós somos finitos, e a gente está aqui para lutar, é uma luta diária que a gente enfrenta, né? Seja com câncer, seja com uma hepatite, seja com uma diabetes, tá tudo a mesma coisa, não muda. São patologias, são doenças e não muda a nossa história por causa disso. E esse medo, ele vem como um anúncio, né, no diagnóstico do câncer. As pacientes demonstram assim como um anúncio de que elas vão morrer. Aí, no meu trabalho, eu tinha que desmistificar bastante isso e até pontuar. Olha, o primeiro medo que você teve, talvez você não se lembra, mas é o medo que te traumatizou mais, foi o seu nascimento. Porque nascer é o primeiro trauma do existir aqui fora, né? Então, o primeiro trauma é o nascimento. Isso a gente está mais do que sabido, seja ele parto cesárea, seja ele parto normal, mas é o primeiro trauma do indivíduo. E é que vem ali, né? Esse trauma é o medo exacerbado. Então, trabalhar a questão do cheguei, fiquei e vou embora, ou seja, nasci, vivi e morri, a gente precisa trabalhar muito isso nos pacientes, muito. Porque sim, é uma questão bastante complicada. Isso adoece mais até o paciente, se não a gente não trabalhar. Judite, eu falo assim, nós temos que trabalhar isso em todos nós, na verdade, sim, né? Sim. Porque a sensação que a gente tem é que a gente só está preparado aqui nesse mundo para ser feliz e passar por coisas boas. Então, a gente nega, né, muitas vezes o sofrimento, como a Sirlene mesmo diz, né? Ela saía e sentia as pessoas, né, com aquele sentimento de dó, de pena, de tristeza, de deparar com uma situação que ela poderia um dia também ser uma paciente oncológica, né? Então, eu acho que essa questão, a gente está assim, se conscientizando que, na verdade, a gente tem que se preparar também para os momentos difíceis da nossa vida, porque nós vamos sofrer um dia. Não tem como passar por essa vida, né, e não ter momentos de sofrimento, né, e encarar que esses sofrimentos, eles nos levam a um grande aprendizado das nossas vidas. Sim, assim, então, é a forma com que a gente vai estar encarando tudo isso, né? Sim, pode falar, gente.
Eu acho que essa tua fala, né, a importância do enfrentamento, aliás, cuidados paliativos a gente trabalha bastante, né, que eu trabalho um pouco com cuidado paliativo, a gente trabalha bastante a questão do enfrentamento, da resiliência, e aí está a importância, né, da gente enfrentar o sofrimento, porque sofrer também é crescer. Sim. Né? E como? Crescer também é crescer. E muito, né? Muito crescer. Quando a gente está trabalhando a gente mesmo essa questão, a gente percebe o quanto que esse crescimento nos faz viver mais tempo, nos faz viver com mais dignidade. Agora, ser feliz, o que é ser feliz? Pergunto eu. O que é ser feliz? Eu falava nisso. Isso, eu até queria complementar, quando elas falaram, a Judite, né, falou um pouquinho, a Selma também, do medo. Eu queria até trazer para vocês uma experiência, né, aí de prevenção mesmo, né. Eu tinha um sangramento muito grande intestinal, mas por medo, né, eu não fazia os exames. Eu acho que muitas mulheres já passaram por isso, né, ou com algum problema no intestino, enfim, ou em outra parte do corpo. E aí, por medo de um exame de colonoscopia, eu não fazia os exames, né? E há quanto tempo eu não estava com isso? Quanto tempo esse sangramento? E por medo de não sei o que pode acontecer, medo do próprio exame, será que eu vou dormir, não vou acordar mais? Né? E aí começam as fantasias do medo, né? Fui fazer os exames, o resultado tinha 2 pólipos, né, bem agressivos. Depois de uma biópsia, descobri que eram pré-cancerígenos. Então, assim, quanto tempo eu deixei por conta do medo de fazer um exame, né, e de prevenir algo pior, porque o médico falou, Vanessa, em 3 anos, no mínimo, ou um pouco mais, a gente poderia ter algo mais sério aqui, né? Um câncer mesmo no colo retal. Então, o quanto que o medo, ele paralisa, né? E ele transforma, né, em algo pior. Então, assim, o importante é a gente enfrentar esses medos, né? E aí entra a questão do enfrentamento. Como enfrentar esse medo? Né? E aí entra o Outubro Rosa, a prevenção do câncer de mama, né? Quantas vezes também a gente vai fazer lá a mamografia, que a gente, a mamografia dói demais, é horrível, é que fulano foi fazer mamografia e descobriu, né, um câncer de mama, e esse medo vai aumentando e a gente não se previne de algo que poderia acontecer realmente lá na frente, né? Então essa é a importância da gente enfrentar nossos medos, independente do exame, para prevenir algo pior lá na frente, que foi o meu caso, né? E provavelmente o caso de muitas mulheres, né? E o quanto, né, que essa prevenção vai nos fazer viver mais e melhor. Sim, com certeza. A gente agora talvez já vá fazendo um fechamento, então eu vou passar para a Valéria, que acho que ela quer fazer uma colocação, né? E depois a gente vai retornando a palavra para cada uma, para que a gente possa encerrar, né? Eu fico pensando essa palavra prevenção, né? E a prevenção também da parte emocional, o quanto trabalhar, né? A partir desde o início, de repente, se você sente necessidade, até antes de um diagnóstico, você começa a ser amparada no contexto das emoções, né? Procurar, como eu havia colocado antes, eu acompanhei uma paciente até a clínica para ela receber o diagnóstico. Então, essa paciente, ela teve, assim, condições incríveis a partir da decisão dela de tratar o lado emocional dela. O quanto o tratamento dela evoluiu de um contexto, assim, incrível. Então, a prevenção não a nível só dos exames e tudo, que são coisas que fazem parte, né, da vida do ser humano, de se cuidar aí todo ano, ter seus controles, né? Mas que muito pouco se preocupa com essa prevenção, né, das suas emoções, dos seus medos, de como enfrenta, né, e percebe, e chega sempre numa condição muito debilitada, né, pra gente, e algo que podia ser incluído aí na prevenção também, né,
independente de estar buscando um diagnóstico ou não, né? De como ter enfrentado a própria vida. Né? Exatamente. A gente fala muito sobre isso, eu e a Selma, né? Assim, se a gente vai ao dentista, a Selma sempre fala isso, se a gente vai ao dentista, se a gente vai a tantos especialistas, por que a gente não vai no psicólogo tratar da nossa mente, né? Das nossas emoções? A gente tem muita dificuldade nesse sentido. E assim, só para retomar um pouquinho aquela fala, né? Da questão das pessoas não entenderem a forma como a gente tem, né? De início, meio e fim, né? Uma amiga minha mandou uma mensagem para mim, assim, quando soube do meu diagnóstico, dizendo assim: nossa, soube que você está com câncer, que tristeza, né? Aí eu respondi assim: nossa, eu tô tão alegre. Por quê? Porque eu tô tendo a chance de fazer o meu tratamento, né? Então, quantas e quantas pessoas não têm essa chance? Então, não se preocupe com isso, porque eu não tô nem um pouco triste, eu tô muito feliz, porque eu estou podendo fazer esse tratamento. Então, veja bem que diferença de concepção, que diferença, né, de atitude, de enfrentamento que essa pessoa teve. Mesmo até, assim, a sensibilidade, porque a gente não cuida das nossas emoções e a gente se torna um pouco insensível, a sensibilidade de falar isso para uma pessoa que estivesse, muitas vezes, depressiva por conta do diagnóstico. E aí vem uma amiga e fala isso, imagina para onde vai esse paciente oncológico, né, naquele momento. Alguém mais queria fazer alguma colocação para a gente já ir encerrando? Só quero fazer uma colocação, é a seguinte, que a Valéria estava colocando, né? Valéria, o quanto é tão importante a gente cuidar, né, dessa questão emocional, que eu fiz o meu curso, minha especialização em 98, e em 98 foi aprovado o decreto, que é decreto não desmancha, da lei obrigatória do psicólogo ter a formação em psico-oncologia e trabalhar com a equipe de oncologistas. Então, a lei já prevê essa importância. E a gente trabalhando com os pacientes, a gente vê a demanda é muito grande e realmente, sem o psicólogo, a evolução é outra, totalmente diferente, e os casos de óbito é mais rápido. Isso eu já experimentei e falo para vocês, não dá para fazer tratamento oncológico sem tratamento psicológico. O psiquiatra vai lá, faz suas medicações, mas esse contexto, e por isso que estende para os cuidados paliativos, que geralmente tem todas as especialidades juntas, né, um trabalho multidisciplinar, então é exatamente esse protocolo que hoje é obrigatório, né? No congresso agora, 2 semanas atrás, o dia que você estava na reunião que eu participei, gente, muita coisa rica sobre a questão do acompanhamento na psicologia, muita coisa. Eu tenho que passar para vocês, copiei quase todos os slides, mas eu estou juntando porque tem muita coisa para mim depois passar para o grupo. Você tinha me falado, né, Silene? Aí, então, assim, a obrigatoriedade do nosso trabalho é exatamente a gente se fazer setting no paciente com câncer. E para nós também, Desde o diagnóstico, mas eu diria até um pouco antes, para aliviar esses medos, a prevenção na alimentação, na qualidade de vida, né? A gente pode ter um momento só para falar dessa prevenção antes até do diagnóstico, com a conscientização de diagnosticar, mas também viver uma qualidade de vida que a gente chamaria de viver com dignidade antes de ser diagnosticado. Sim, Judite, vocês vejam, assim, a importância desses nossos encontros que a gente está fazendo, né? Em cima dessa fala da Judite, assim, é imprescindível o envolvimento de todos os profissionais, da equipe multidisciplinar, e o psicólogo, ele vem como uma prioridade. Então, esse nosso encontro, ele vai elevar ainda mais, né, a visão que as pessoas têm dessa necessidade da participação do profissional enquanto psicólogo, né, dentro dessa equipe multidisciplinar. Alguém mais quer fazer alguma colocação? A gente já pode encerrar. Acho que a gente pode encerrar, né? Bom, então, eu acredito que a gente teve um bom resultado, né, do nosso primeiro encontro. Eu espero que a gente possa estar juntas novamente, discutindo outros temas. Todos serão muito bem-vindos.
Enfim, é isso. Obrigada pela atenção. Obrigada, gente. Uma boa semana. Obrigada eu. Até mais. Até mais. Até o próximo encontro. Até o próximo encontro, meninas. Obrigada pela participação de todas. Tchau, tchau.